Você sabia que a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história, esconde segredos que parecem ter saído de um filme de espionagem? Hoje, vamos desvendar alguns dos fatos mais bizarros e sombrios que aconteceram nos bastidores dessa guerra. Prepare-se, porque a realidade supera, e muito, a ficção. A imagem que temos da Segunda Guerra é de campos de batalha repletos de tanques de aço, soldados e poder de fogo massivo. Mas e se eu te dissesse que uma parte crucial do esforço de guerra dos aliados foi, na verdade, uma grande ilusão? Conheça o Exército Fantasma, oficialmente chamado de 23ª Tropa de Quartel-General. Essa unidade era composta por artistas, designers de som e engenheiros. A missão deles? Criar um exército de mentira para enganar os nazistas. Eles usavam tanques infláveis, que de longe pareciam perfeitamente reais, mas que podiam ser levantados por apenas 4 homens. Além dos tanques, eles tinham jipes e aviões de borracha. Mas não parava por aí. Eles também usavam alto-falantes gigantes para transmitir sons de movimentação de tropas. Construção de pontes e conversas de soldados, tudo gravado e projetado para criar a ilusão de um exército massivo se preparando para atacar. Eles até criaram falsas transmissões de rádio, com mensagens codificadas sem sentido, só para confundir a inteligência alemã. Imagine ser um espião alemão, reportando a movimentação de uma divisão blindada inteira, sem saber que estava olhando para um monte de balões gigantes. Essa tática foi genial e salvou milhares de vidas, desviando a atenção alemã de desembarques reais, como o famoso Dia D, na Normandia. O Exército Fantasma operou em total segredo, e sua existência só foi revelada ao público décadas depois do fim da guerra. Uma prova de que, às vezes, a arma mais poderosa não é um canhão, mas a criatividade. Agora, vamos viajar para o extremo oposto do planeta, para o gelo eterno do Ártico. Em 1985, mais de 40 anos após o fim da guerra, cientistas encontraram algo totalmente inesperado em uma ilha remota, chamada Alexandraland. Eles descobriram uma base meteorológica secreta nazista, perfeitamente preservada pelo frio. O nome da base era Schatzgir Bear, que significa caçador de tesouros. Por que os nazistas construiriam uma base num lugar tão inóspito? A resposta é o clima. Previsões meteorológicas precisas eram vitais para planejar operações militares, especialmente para a Força Aérea e a Marinha. A base no Ártico dava aos alemães uma vantagem estratégica, permitindo que eles previssem o tempo na Europa com dias de antecedência. A base foi abandonada às pressas em 1944, não por causa dos aliados, mas porque os cientistas que lá estavam comeram carne de urso polar contaminada com triquinose e tiveram que ser evacuados de emergência. A natureza, de uma forma bem irônica, acabou com a operação. A base ficou lá, congelada no tempo. Um testemunho silencioso das ambições globais do Terceiro Reich, com mais de 500 artefatos encontrados, incluindo bunkers, latas de gasolina e até documentos. A guerra não foi travada apenas por humanos. Inúmeros animais desempenharam papéis cruciais e, por vezes, heróicos. Nós já ouvimos falar de pombos-correio, mas a história vai muito além. Conheça o Wojtek, um urso sírio que foi adotado por soldados poloneses. Ele não era apenas um mascote. Wojtek cresceu entre os soldados, aprendeu a marchar, a beber cerveja e até a fumar. Ou melhor, a comer cigarros. Durante a Batalha de Monte Cassino, uma das mais sangrentas da guerra, Wojtek ajudou a carregar caixas pesadas de munição para a linha de frente. Ele nunca derrubou uma única caixa. Por sua bravura, ele foi promovido a cabo, e seu símbolo, um urso carregando um projétil de artilharia, tornou-se o emblema oficial da sua companhia. Após a guerra, Wojtek viveu o resto de seus dias em um zoológico na Escócia, onde era frequentemente visitado por seus antigos companheiros de armas. E não foi só ele. Cães foram treinados para farejar minas e encontrar soldados feridos. Houve até um plano britânico, felizmente nunca colocado em prática, de usar ratos mortos recheados com explosivos para sabotar fábricas alemãs. A ideia era que, ao encontrar o rato, alguém o jogaria na fornalha
causando uma explosão. A criatividade humana para a destruição realmente não tem limites. Mas também vemos o forte laço entre humanos e animais, mesmo nas piores circunstâncias. Agora imagine o seguinte: você é um prisioneiro de guerra em um campo alemão. Suas chances de escapar são mínimas. Como você conseguiria um mapa detalhado da região sem levantar suspeitas? A resposta é surpreendente. Com um jogo de tabuleiro, o Serviço Secreto Britânico, UMI-9, teve uma ideia brilhante. Eles se uniram ao Addingtons, a empresa que fabricava o jogo Monopoly no Reino Unido. Dentro das caixas de Monopoly enviadas aos prisioneiros através de instituições de caridade falsas, havia itens de fuga escondidos, mapas de seda com rotas de fuga, bússolas pequenas, serras e até dinheiro real de vários países europeus eram cuidadosamente escondidos dentro do tabuleiro e das peças do jogo. Os alemães inspecionavam os pacotes, mas nunca suspeitaram que um simples jogo de tabuleiro pudesse ser uma ferramenta de fuga tão sofisticada. A seda era o material perfeito para os mapas. Não fazia barulho ao ser manuseada, não se desfazia com a água e podia ser escondida facilmente. Estima-se que milhares de prisioneiros aliados conseguiram escapar usando esses kits disfarçados. É uma daquelas histórias que nos mostram como a inteligência e a astúcia foram tão importantes quanto a força bruta para vencer a guerra. Para terminar, vamos falar de uma figura que todos conhecemos, mas de um jeito que poucos imaginam. Antes de se tornar a monarca mais longeva da história britânica, a Rainha Elizabeth II, na época, uma jovem princesa de 18 anos, insistiu em fazer sua parte no esforço de guerra. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar Feminino, o ATS. Lá, ela foi conhecida como segunda subalterna Elizabeth Windsor. E o que ela fazia? Ela foi treinada como mecânica e motorista de caminhão militar. Fotos da época mostram a futura rainha trocando pneus, consertando motores e aprendendo a dirigir veículos pesados. Ela era tratada como qualquer outra recruta e levava seu trabalho muito a sério. Essa experiência não apenas a conectou com o povo britânico de uma forma única, mas também a tornou a única chefe de Estado na história a ter servido nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. É um lado pouco conhecido de uma das mulheres mais famosas do mundo, que mostra sua determinação e seu senso de dever desde muito jovem. Essas histórias, do Exército Fantasma aos mapas em jogos de Monopoly, do urso soldado à princesa mecânica, nos mostram que a Segunda Guerra Mundial foi um evento de complexidade e criatividade inimagináveis. Em meio ao caos e à destruição, a engenhosidade humana, para o bem e para o mal, foi levada ao seu limite absoluto. São esses segredos sombrios e curiosos que continuam a nos fascinar e a nos ensinar sobre a natureza humana, mesmo tantas décadas depois. O que você achou dessas histórias? Conhece algum outro fato bizarro da Segunda Guerra Mundial? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.